A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que muitas vezes as pessoas na realidade, né, algumas pessoas têm dificuldade em saber certas coisas relacionadas com a Bíblia e a Palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho procurado aprender um pouco a respeito das coisas de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma determinada pessoa e essa pessoa disse o seguinte, que ela não dependia de ninguém, a não ser unicamente de Deus. E isso me trouxe uma curiosidade de procurar na Bíblia se realmente existe alguém que depende unicamente de Deus. Isso não quer dizer que não depende de Deus, porque todo mundo seja pessoa, seja animal, seja anjo, seja o que for, depende de Deus. Não existe ninguém que sobrevive na área física ou espiritual que não tenha dependência de Deus. Todas as pessoas, na realidade, dependem de Deus. Mas algumas pessoas pensam o seguinte, que depende unicamente de Deus, né? Ou às vezes não sabem se expressar a respeito do assunto. Então nós vamos procurar na Bíblia, na realidade, encontrar algum assunto relacionado com isso. Se existiu alguma pessoa que teve unicamente a dependência de Deus. Primeiro eu fui procurar na Bíblia o que significa dependente, ou dependência, né? Tanto faz dependente como dependência. Fui procurar saber se existe realmente alguém que depende unicamente de Deus. E fui no dicionário, fui na Bíblia procurando para ver se eu encontrasse na realidade esse assunto. E eu encontrei vários assuntos relacionados com isso, mas não com a palavra dependente ou dependência, né? Se você procurar na Bíblia a palavra dependente ou dependência, você não vai encontrar essa palavra, porque não tem. É como se fosse a própria palavra Bíblia, né? Bíblia, ninguém encontra a palavra Bíblia, né? Não existe a palavra Bíblia. Se alguém tentar procurar essa palavra, não vai achar. Por que não vai achar? Porque não existe, né? Se ela existisse, poderia ser que alguém encontrasse essa palavra, mas essa palavra não existe. A palavra Bíblia, ela foi, na realidade, criada por uma pessoa que na realidade significa conjuntos de livros, né? Então, a gente procura aprender, procura ter o conhecimento sobre o assunto para que a gente possa falar alguma coisa corretamente. Então, fui no dicionário e o dicionário me diz o seguinte, que a palavra dependência significa estado de dependente. Segunda opção, subordinado, sujeição. Então, essas são o significado no dicionário da palavra dependência. Agora nós vamos ver a palavra dependente, certo? Para ver o que significa no dicionário a palavra dependente, porque às vezes a gente procura alguma coisa e não encontra certos assuntos. Vamos ver a palavra dependente, né? Pendente. A palavra dependente significa quem depende. Esse é o significado do dicionário. Uma coisa simples, mas é bom a gente procurar, né? Então, nós vemos que algumas pessoas, por falta de conhecimento e entendimento, acabam falando coisas que na realidade não existem. Por exemplo, eu sou dependente unicamente de Deus, né? Na realidade, não existe sobre a face da terra uma pessoa que é dependente unicamente de Deus, né? Embora, como eu já havia dito, depender de Deus, todo mundo depende. Tanto aves como animais, répteis,
os seres celestiais, os seres humanos, todos dependem de Deus. Não existe nada nesse mundo visível e invisível que não dependa de Deus. Por quê? Porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, todas as coisas são dependentes unicamente de Deus, no sentido da criação, de submissão, etc. Mas isso não me leva a dizer que eu dependo unicamente de Deus. Por quê? Porque eu posso depender de outras pessoas que estão à minha volta, né? Até mesmo de um animal. Existem pessoas hoje em dia que são guiadas por um cachorro que é treinado para guiar pessoas cegas, né? E guia. Então existe a dependência. Outros enxergam e tudo, mas depende de um cachorro para procurar uma droga, né? O cachorro vai lá procurar uma droga. Então essa pessoa, embora seja uma pessoa que tenha sabedoria e outras coisas mais, mas depende de outras coisas, de outras criaturas e etc. Então nós vamos procurar na Bíblia, na realidade, se existe alguma pessoas que dependeram unicamente de Deus, né? E nós vemos que, na realidade, só teve um casal que dependeu unicamente de Deus, que foi Adão e Eva, que foi criado por Deus, colocado no paraíso e dependia unicamente de Deus, né? Os dois viviam em plena felicidade e eram dependentes só de Deus. Esse casal, na realidade, viveu um determinado tempo dependentemente, unicamente de Deus. Eles não dependiam de mais ninguém. Não dependia dos animais, dependia de criaturas, dependia de nada. Eles dependiam unicamente de Deus e vivia com a dependência de Deus. Até que um dia a serpente entrou lá no jardim do Éden, enganou Eva, fez com que ela comesse do fruto proibido por Deus, e Adão também comeu, e ambos pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim do Éden. A partir de então, veio a dependência não só unicamente de Deus, mas de outras pessoas que estavam às suas voltas, né? Como nós vimos, na realidade, isso que existia a necessidade de precisar de outras pessoas. Por exemplo, Adão passou a ter uma dependência da sua esposa, né? Não só na área conjugal, mas também na área relacionada com as coisas normais. Então Adão passou a ter uma dependência da sua esposa já no sentido geral. Aí veio os filhos, né? E os filhos, eu tenho certeza que não nasceram sozinhos. Pum, tá, nasceu. Não. Eu acredito que Eva necessitou do auxílio de Adão para que seu filho viesse a este mundo, como Caim, Abel e depois os demais filhos. Abel e Caim dependiam dos seus pais. Eles eram dependentes de Adão e Eva. Adão e Eva ensinou para eles, na realidade, as necessidades da vida. E um se tornou pastor de ovelha e o outro se tornou lavador da terra, né? E o pai certamente que ensinou eles a respeito da convivência relacionada com Deus e do que havia acontecido com eles pela desobediência que tiveram contra Deus. Mas, como nós já estamos, Satanás já havia introduzido dentro do ser humano a semente do bem e do mal, porque quando Eva comeu do fruto proibido por Deus, ela contaminou não só a vida espiritual, mas também os seus órgãos internos, os órgãos reprodutores, que passaram uma mãe gerar dois tipos de filho. Uma mãe gera um filho que é bom e a mesma mãe gera um filho que é mau. Isso é consequência da desobediência do homem lá no jardim do Éden. A mulher veio a então contaminar seu órgão sexual. Também o homem, também, os reprodutores. E Eva teve um filho bom e teve um filho mau, né? E a partir de então, veio-se a dependência, né? Dependência de alimentação, dependência de uma série de coisas.
Mas veja que todos eles eram dependentes de Deus, mas dependia de outras pessoas. Até Deus, que é Deus, para ele realizar os seus propósitos sobre a face da terra, ele precisou ou dependeu no significado de depender de pessoas para auxiliar na obra. Não que ele não poderia ter realizado sozinho, ele poderia ter realizado sozinho. Para Deus realizar as coisas, se ele quisesse, não precisava. Ele criou tudo com a sua palavra. Quando foi para destruir a face da terra, né, que destruir todo o solo, que nem disse para Noé, ele poderia ter ele mesmo feito a arca. Não precisava Noé fazer a arca, né? Mas Deus tem um propósito relacionado com os seres humanos e gosta de dar exemplos para que as pessoas sigam os seus exemplos. Então Deus precisou de Noé para construir a arca. Por quê? Para mostrar para Noé, na realidade, o valor que tem uma salvação, né? O valor que tem uma salvação. E para ele ter uma base de cálculo do que é alcançar a salvação e um preço que se paga pela salvação. Noé recebeu o convite de Deus para construir a arca, que ele salvaria ele, a família e os animais. E Noé construiu a arca. Deus dependeu de Noé para construir a arca. Para quê? Para mostrar para ele, para as outras demais pessoas como nós, que para ser salvo tem que ter alguma luta, tem que ter uma renúncia e etc. E então Noé, com sua família, construiu a arca. Levou quase 100 anos para construir a arca. Após construir a arca, entraram dentro da arca. E dentro da arca, um dependia do outro, né? Para sustentar os animais, para a alimentação. Durante 40 dias e 40 noites, né, que ficou dilúvio sobre a face da terra, Adão e sua família eram dependentes um do outro. O pai precisava do filho, o filho precisava do pai, a mãe e assim por diante. Então, na realidade, se nós olharmos para a Bíblia, vamos dizer que não existe ninguém que dependa unicamente de Deus. Embora, veja bem, quero deixar bem claro, nós, no sentido geral, dependemos de Deus. Sem Deus, nossa vida, nós não vivemos. Mas isso não quer dizer que eu não precise de alguém que esteja do meu lado, que eu não dependa de alguém do meu lado. Porque depender é necessitar de alguém, precisar de alguém. Esse é o significado da palavra depender, dependência, né? Então, nós vemos na Bíblia que muitas pessoas Deus usou para que pudesse realizar a sua obra. Ou seja, no sentido da palavra, Deus dependeu de pessoas para realizar a sua obra. Mas por que Deus precisou? Deus poderia ter feito ele mesmo, mas ele tinha um propósito relativo à humanidade sobre a face da terra e mostrar para que as pessoas entendam que ninguém vive sozinho e ninguém é superior a ninguém, ninguém tem autoridade sobre ninguém, e que uma pessoa tem que saber que necessita de outra pessoa. Nós vemos quando Deus chamou Abraão, disse para Abraão sair da terra dele, da parentela, que ia dar uma terra para ele. Abraão não saiu sozinho, ele saiu com a sua esposa, com o seu sobrinho e com as coisas que ele tinha. E Abraão saiu à procura da terra que Deus prometera para ele. E durante esse percurso que Abraão saiu à procura da terra, ele teve dependência principalmente das pessoas que estavam ao seu lado. Abraão dependeu de Sara, sua esposa, né? Abraão dependeu de seu filho e assim por diante. Então, na realidade, a dependência, nós dependemos de outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos.
Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, nos apoiando em certas coisas que nós necessitamos. Eu falo, um pastor depende das ovelhas. Não existe pastor sem ovelha, não tem. Para que ele seja pastor é necessário que tenha ovelha. Se não tiver ovelha, ele não é pastor. Então ele depende das ovelhas. As ovelhas dependem do pastor. Por que as ovelhas dependem do pastor? Porque ovelha sem pastor fica desgovernada. Então depende de um pastor. Um marido dizer que não depende da esposa é uma tremenda de uma ignorância. Uma mulher dizer que não depende do marido é uma tremenda de uma ignorância. Ou um pai, ou um filho, ou uma filha dizer que não depende é uma tremenda de uma ignorância. Então, na realidade, embora a palavra dependência não existe na Bíblia, mas nós temos que reconhecer que nós dependemos primeiramente de Deus. E depois dependemos de outras pessoas e coisas que estão ao nosso lado. Eu trabalho, e eu dependo da condução. Para que eu chegue até o meu serviço, depende da condução. Às vezes eu vou com alguns irmãos, dependo daqueles irmãos que a gente vai junto. Então não existe pessoas que não dependem de ninguém. Pessoa que entra na igreja e acha que ele não precisa de ninguém dentro da igreja. Ele está muito enganado, porque ele sozinho, em uma igreja, não vai fazer nada. Ele precisa de outras pessoas. Paulo mesmo disse que a igreja é um corpo, e falar que não precisa dos olhos ou etc. Não, precisa. Só porque eu não sou olho, não sou do corpo, só porque... Então, na realidade, o próprio Paulo escreveu em Coríntios a respeito do corpo e diz que um depende do outro. Assim é a igreja, assim é as pessoas no sentido geral. A família, por exemplo, depende um dos outros. Quem falar que não precisa da família está completamente enganado, completamente errado. Por quê? Você não precisa da família? Todo mundo precisa. Então a dependência, ela vem há muito tempo. O único que não dependeu de ninguém na face da terra foi Adão e Eva, que dependeu unicamente de Deus. Deus os alimentava, Deus os sustentava, Deus fazia tudo para eles. Então, se você acha que você não depende de ninguém, você está muito enganado. Você está enganado. Primeiramente, você depende de Deus, depois você depende de outras pessoas que estão à sua volta. É uma ignorância dizer que não depende de ninguém. Eu já vi pessoas discutir, bater no peito e dizer: eu não dependo de você. É uma tremenda de uma ignorância e falta de conhecimento. Pois todos precisaram e dependeram de alguém. Jesus começou a sua obra sobre a face da terra. Mas ele dependeu de algumas pessoas para auxiliá-lo naquela obra. Ele saiu e aí viu Pedro, viu André e chamou eles para que eles auxiliassem na sua obra. E foi chamando Tiago, chamou também a Paulo, e assim por diante. Ele chamou tanto antes da ressurreição e depois da ressurreição. E hoje em dia ainda existem pessoas que são dependentes de Deus. E Deus está dependendo de algumas pessoas para dar continuidade à sua obra. Não que ele não possa fazer, porque Deus pode fazer tudo, pode fazer o que ele quiser. Mas ele usa as coisas para que nós possamos entender na realidade a necessidade e a dependência que nós temos de outras pessoas. Então, se você
tem achado que você não depende da sua mãe, você está se enganando. Se você acha que não depende do seu pai, você está se enganando. Se você acha que não depende do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, do seu amigo, do seu irmão na igreja, do seu pastor, você está muito enganada. Veja, por exemplo, na Bíblia, aquele homem que era paralítico já há tanto tempo. E de repente Jesus estava na cidade, mas ele não tinha como ir até a casa onde estava Jesus. Aí 4 amigos deles disse: vamos catar ele, vamos levar até Jesus. E aquele paralítico dependeu daqueles amigos para que levasse ele até Jesus. E chegando lá, Jesus curou aquele paralítico e perdoou os pecados. Veja que aquele cego estava mendigando à beira do caminho. Quando Jesus passou, ele começou a gritar. E de repente Jesus saiu para os discípulos lá buscar ele. Ele dependeu dos discípulos para levar até ele. Então, meu irmão, as pessoas dependem em geral de outras pessoas. Uns falam diretamente com Deus para receber uma bênção sobre a sua vida. Outros dependem de alguém para que leve ele até Jesus. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus como Salvador com a minha família alguns anos atrás. E foi um irmão que nos conduziu até onde estava a igreja. Então eu dependi daquele irmão para que eu encontrasse salvação. Muitas coisas aconteceram na minha vida, ainda tenho dependência de algumas pessoas, mas quero lembrar que a dependência principal que nós temos é de Deus. E se Deus não tocar no coração das outras pessoas, nós iremos ficar sozinhos, porque ninguém irá nos ajudar. Então lembre-se, peça a Deus para que te abençoe e te dê a vitória em sua vida, mas nunca esqueça que Deus usa as pessoas que estão ao teu lado para que você receba a sua bênção e seja feliz. Amém? Deus abençoe.